Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o altar dos holocaustos e sobre o seu propósito. O altar significa lugar elevado, e a primeira coisa que se via depois de entrar no átrio era o altar de holocaustos. E quem quisesse alcançar de Deus o favor de Deus, nunca poderia entrar ou apresentar diante do altar do holocausto sem uma oferta para Deus, né? Então, Israel foi levantado com Deus pelo sacrifício, neste altar, e também nós somos elevados ou fomos elevados, à comunhão com Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo. E esse sacrifício subia na fumaça com um cheiro suave, que agradava a Deus. Lá Levítico 1, versículo 9, e Jesus ofereceu como sacrifício de cheiro suave por nós também, lá em Efésios 5:2. Aí nós vemos aqui o propósito do altar, e aqui nós vemos que é o inocente levando sobre si a punição do culpado. E dessa mesma maneira, Cristo, em seu corpo no madeiro, levou sobre si os nossos pecados também. Então, é algo breve, algo significativo, algo pensável, que nós devemos levar em consideração, porque Jesus sofreu por nós na cruz, no madeiro, para que hoje nós pudéssemos ter comunhão com Ele, ter comunhão com Deus através de Jesus. Então nós vemos aqui que Deus, assim, no tempo do ministério, ou seja, no tempo dos judeus naquela época, Jeová, ele se encontrou com Israel na cruz de Cristo. E encontramos também nós com Deus, sendo este entregue pelo determinado conselho e paciência de Deus, Nós olhamos lá em Atos 2:33, parafrasear sobre isso aí que nós estamos falando. Não vamos estar lendo aqui as referências para que possa ganhar tempo e o nosso vídeo não seja muito extenso. Mas o que importa é que saibamos, que possamos levar em consideração. É relevante isso, porque a nossa fé em Deus, ela não pode ser dividida e nem abalada. Então nós vemos aí que nós temos aqui esse encontro, de Israel, com Deus, com Jeová na cruz de Cristo, e também nós encontramos, com Deus. E quando nós vemos aqui, Jesus ele foi entregue, nas mãos dos iníquos, ele foi morto, por eles, e pelo determinado conselho, e paciência de Deus, porque foi permissão de Deus. E assim, quando nós olhamos, o próprio povo, os judeus, os próprios que eram da linhagem dele, é considerado como eles matastes a Cristo pelas mãos dos iníquos, ou das pessoas malfeitoras, porque ele foi entregue, porque ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Nenhum israelita, ou para parafrasear esse texto, o que eu estou falando aqui, nós vemos lá em Hebreus 9, 26 a 28 também. Depois você confere, fica por dentro, fica a par do assunto.
né, nenhum israelita, nenhum poderia, né, receber a absolvição cerimonial, né, dos seus pecados sem oferecer a sua oferta, né, impondo as mãos sobre a cabeça deles. Isso era o cerimonial, né, da absolvição dos pecados, a consagração que existia antigamente, né? Então, quando nós vemos aqui esse assunto, quando nós paramos para observar isso aqui, era assim que que era recebido o valor da morte, sacrifício, sendo a sua oferta recebida a imposição da mão na cabeça, ou morto ou solto, né? Era transferida ali a culpa, né? E aquilo passava a ser o substituto daquele que oferecia o sacrifício. E nós vemos que dessa mesma forma, dessa mesma maneira, o homem ele também tem o privilégio de demonstrar fé na vítima da cruz, ou seja, demonstrar fé em Jesus Cristo. Porque Jesus ele tomou a minha dor, as suas dores, e enfrentou a morte de cruz, levando sobre si as nossas culpas, as nossas falhas. Ele pagou a dívida que eu e você não conseguiríamos pagar na cruz do Calvário. Então ele fez-se substituto de tudo aquilo que nós não podíamos, estava em nós e nós não podíamos se ver livre, né, daquilo. Então Jesus fez substituto nosso e de tudo aquilo que nos castigava, né, perante Deus. Assim, pela fé em Jesus, então, né, nós somos salvos. Nós somos regenerados. Textos de referência, você confere lá em João 1, 12, 13, 29 e Hebreus 9, 22 também, né? E Jesus, ele continua a ser, ou sendo o Cordeiro de Deus, né? Mas o Cordeiro que foi morto e tornou a viver. Nós sabemos disso, que ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Então ele tornou a viver, né? Pela ressurreição. Nós vemos Apocalipse, capítulo 5, versículo 6 até o 10, né, que a única entrada, né, para o tabernáculo no céu é pela morte de Jesus Cristo, né? Então, boas obras, né, bonitas palavras ou boas palavras, bons pensamentos, né, religião, como nós dizemos aqui, parafraseando, filosofias e algo mais, não serve, não adianta, não nos leva a entrar no céu, a não ser pela reverência a Jesus, o respeito, né, a consideração, a relevância, o aceitar, o acreditar que a morte de Jesus Cristo, o sangue derramado, inocente, né, só através desse sacrifício é que nós entramos no tabernáculo do céu, que nós entramos no céu, através da morte de Jesus Cristo. Então, Deus aceita o homem, sim, ele aceita, né? Mas somente através do mérito, do sofrimento e da morte de Jesus Cristo. Fica aqui essas palavras, que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço e até o próximo.